Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imaginem uma cidade cosmopolita em pleno século XVII, aqui mesmo, nas Américas. Uma metrópole com pontes levadiças sobre canais, jardins botânicos repletos de espécies exóticas e até um observatório astronômico, o primeiro do continente. E o mais impressionante, um lugar de total liberdade religiosa, onde judeus, católicos e protestantes calvinistas podiam praticar sua fé abertamente, lado a lado. Parece um sonho, não é? Pois essa cidade, chamada Maurícia, existiu de verdade e ficava no nordeste do Brasil. Era a capital da colônia holandesa, um pedaço dos Países Baixos nos trópicos, construída sobre o açúcar e a ambição. Mas como os holandeses foram parar aqui? E o que aconteceu com esse lugar tão à frente do seu tempo? Hoje, vamos mergulhar na história das invasões holandesas, conhecer o famoso Maurício de Nassau e descobrir por que, no final, tudo acabou em guerra, com batalhas épicas como a de Guararapes e a expulsão dos invasores. Vamos nessa! Tudo começa com uma crise de sucessão, uma união forçada e uma guerra continental. Em 1580, o trono de Portugal fica vago, e o rei Filipe II, da Espanha, um dos pretendentes, invade o país e assume a coroa, formando a União Ibérica. Para o Brasil, isso significava ter o mesmo rei que a Espanha. E para os holandeses, isso era um desastre. Até então, eles eram os principais parceiros comerciais dos portugueses. Eram eles que financiavam parte da produção, transportavam, refinavam e distribuíam o valiosíssimo açúcar brasileiro por toda a Europa. Mas a Espanha estava em uma longa e sangrenta guerra pela independência dos Países Baixos. A resposta de Filipe foi direta. Em 1594, ele proibiu os holandeses de fazer negócio com qualquer porto do Império Português, incluindo o Brasil. Fim da parceria. E o começo de um grande problema para os holandeses. Com seu principal negócio em risco, os holandeses não iam ficar de braços cruzados. Eles criaram uma empresa monumental, a Companhia das Índias Ocidentais, ou WIC, que era praticamente um estado dentro do estado, com seu próprio exército e marinha. O plano era simples. Se não podiam comprar o açúcar, iriam tomar as fontes produtoras. A primeira tentativa foi em Salvador, em 1624. Eles até conseguiram tomar a capital da colônia, mas foram expulsos no ano seguinte por uma grande frota luso-espanhola. A lição foi aprendida. Para ter sucesso, precisariam de muito mais dinheiro e poder de fogo. E em 1628, um golpe de sorte inacreditável. O almirante Piet Hein capturou a frota espanhola que voltava da América carregada de prata. Foi um dos maiores saques da história, e o dinheiro financiou o plano definitivo. A invasão do verdadeiro coração da produção de açúcar, a capitania mais rica do Brasil, Pernambuco. Em fevereiro de 1630, uma esquadra imensa, com 65 navios e mais de 7.000 homens, chegou ao litoral pernambucano. A resistência luso-brasileira, liderada por Matias de Albuquerque, foi feroz e se entrincheirou no arraial do Bom Jesus. Mas a superioridade holandesa era esmagadora. Eles tomaram Olinda, a então capital, e, mais importante, o porto de Recife. A estratégia de Albuquerque foi recuar para o interior, adotando táticas de guerrilha e deixando para trás uma Olinda em chamas, para que não servisse de abrigo aos invasores. Enquanto Olinda ardia, Recife, com seu porto estratégico e sua geografia de ilhas e rios, tornou-se a base e o centro do poder holandês. A longa e sangrenta guerra de conquista estava apenas começando. Após 7 anos de uma guerra brutal, a Companhia das Índias Ocidentais decidiu que precisava de uma nova abordagem. Em 1637, chegou ao Recife o homem que mudaria a cara do Brasil holandês, Johan Maurits van Nassau-Siegen, ou simplesmente Maurício de Nassau. Um príncipe alemão, nobre, culto
e um administrador genial de apenas 33 anos. Ele não veio apenas para guerrear, mas para consolidar e construir. Sob seu comando, o domínio holandês se expandiu por quase todo o Nordeste, do Rio São Francisco ao Maranhão. Mas seu maior e mais duradouro legado foi a profunda transformação de Recife. Nassau tinha uma visão que ia muito além do lucro imediato. Ele queria entender e documentar o novo mundo. Para isso, trouxe consigo uma comitiva de artistas e cientistas. Franz Post pintou as primeiras paisagens do Novo Mundo, registrando a luz e a topografia de Pernambuco. Albert Eckhout retratou com uma dignidade impressionante os habitantes da terra, indígenas, africanos e colonos. Os naturalistas, Georg Markgraf e Willem Piso, lideraram uma expedição científica que resultou na obra Historia Naturalis Brasiliae, o primeiro grande compêndio sobre a fauna e a flora do Brasil, um marco da ciência. Na cidade, ele promoveu uma revolução urbana, drenou pântanos, traçou ruas, construiu palácios e a primeira ponte de grande porte do Brasil, ligando Recife à ilha de Antônio Vaz, onde fundou a nova cidade de Mauritsstad, ou Maurícia. Lá, ergueu o Palácio de Friburgo, que abrigava um jardim botânico, um zoológico e o primeiro observatório astronômico das Américas. Mas talvez o aspecto mais impressionante de sua administração tenha sido a política de tolerância. Em um século marcado por sangrentas guerras de religião na Europa, Nassau garantiu uma relativa liberdade de culto. Católicos, embora com restrições, podiam praticar sua fé. E os judeus, muitos deles de origem portuguesa e fugindo da Inquisição na Europa, encontraram em Recife um porto seguro. Eles puderam viver abertamente, prosperar e construir na Rua do Bom Jesus a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel. Para reativar a economia devastada pela guerra, Nassau também concedeu generosos empréstimos aos senhores de engenho portugueses para que reconstruíssem suas plantações. A cidade de Maurícia virou um oásis cosmopolita de tolerância e modernidade nos trópicos. Mas esse oásis tinha um preço, e a conta estava chegando. O problema é que administrar um império e construir uma cidade modelo custa muito, muito caro. Os diretores da Companhia das Índias Ocidentais, em Amsterdã, viam Nassau como um gastador. Eles queriam lucros rápidos, não palácios, pontes e expedições científicas. A pressão aumentou, os recursos diminuíram e, em 1644, sentindo-se desautorizado, Nassau foi chamado de volta para a Holanda. Sua partida deixou um vácuo de poder e diplomacia. Os novos administradores enviados pela companhia adotaram uma linha dura. Começaram a cobrar agressivamente os empréstimos que Nassau havia concedido aos senhores de engenho, que já estavam endividados e insatisfeitos. A paciência havia acabado. Sem o talento diplomático de Nassau para equilibrar os múltiplos interesses, a insatisfação explodiu. Em 1645, estourou a insurreição pernambucana. O movimento uniu grupos que antes eram inimigos, senhores de engenho brancos de origem portuguesa, como André Vidal de Negreiros e João Fernandes Vieira, o líder dos homens negros, ex-escravizado, Henrique Dias, e o líder dos povos indígenas, Felipe Camarão. Essa aliança improvável tinha um único objetivo: expulsar os holandeses. A guerra de guerrilha, que os luso-brasileiros conheciam bem, tomou conta do interior, com emboscadas e ataques surpresa que cortavam as linhas de suprimento e isolavam as cidades controladas pelos holandeses. E a Holanda, agora envolvida em uma guerra contra a Inglaterra na Europa, demorou a enviar reforços significativos. Em 1648, uma frota holandesa finalmente chegou para socorrer Recife, trazendo tropas experientes das guerras europeias. O plano era romper o cerco e esmagar os rebeldes em uma batalha campal. Mas eles encontraram pela frente um exército organizado e determinado, formado por gente que lutava por sua terra.
O palco do confronto foram os Montes Guararapes, uma área de colinas e alagados perto de Recife. Ali, os holandeses, com suas táticas europeias de formação em linha, foram derrotados 2 vezes em batalhas épicas. A primeira, em abril de 1648, foi uma vitória surpreendente para os insurretos. A segunda e mais decisiva, em 19 de fevereiro de 1649, selou o destino militar dos holandeses. Eles foram dizimados pela tática de guerrilha dos luso-brasileiros, que usaram o terreno a seu favor. Derrotados em terra e incapazes de romper o cerco, os holandeses ficaram confinados em Recife. A situação se arrastou por mais 5 anos, com a guarnição sofrendo de fome e doenças. Finalmente, em 26 de janeiro de 1654, sem esperança de reforços, eles se renderam na Campina do Taborda. O sonho do Brasil holandês tinha acabado. A paz definitiva, no entanto, só viria anos depois. Em 1661, com a assinatura do Tratado de Haia, a Holanda renunciou oficialmente às suas pretensões sobre o Brasil. Em troca, Portugal pagou uma indenização pesada, 63 toneladas de ouro. O Nordeste brasileiro voltava em definitivo para o domínio português. E é por isso que hoje, a gente não fala holandês no Nordeste. As invasões holandesas foram muito mais que um simples conflito territorial. Elas forjaram uma identidade. A luta contra um inimigo comum uniu pela primeira vez brancos, negros e indígenas, mostrando a força e a diversidade do povo que se formava no Brasil. Esse movimento deixou um legado cultural e científico imenso, mesmo após a expulsão dos invasores. As batalhas dos Guararapes, por exemplo, são consideradas por muitos historiadores como o verdadeiro berço do exército brasileiro, um símbolo dessa união. E a administração de Nassau virou quase uma lenda, um vislumbre de um Brasil que valorizava a ciência, a arte e a tolerância. Fica a reflexão sobre o que poderia ter sido, um capítulo fascinante da nossa história que continua a nos ensinar. Se você curte descobrir essas reviravoltas e os "e se" da história, já sabe o que fazer. Deixa aquele like caprichado aqui no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios, porque tem muita história boa vindo por aí. Agora, eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Na sua opinião, o Brasil seria um país melhor se os holandeses tivessem ficado? Quero muito ler o que você pensa. E não se esqueça de compartilhar com a galera. Espero que tenha curtido essa viagem no tempo tanto quanto eu. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!